Olá, você já pensou naquele seriado, naquela série ou história que tem aquele personagem irritante, chato, malvado, que você pensa muito egoísta e coisa e tal, mas no fim das contas você percebe que ele na verdade não sei o que dizer. Olá, meu nome é Paulo César e esse é o canal Não Sei O Que Dizer. Para o vídeo de hoje, eu gostaria de fazer um vídeo sobre 5 personagens que te enganam numa índole, né? Que você pensa que eles são um personagem ruim, mau, egoísta, chato, irritante, mas que no final ou no meio da história, da série, ele te surpreende com um lado que você não tinha enxergado logo no início, né? Desde já eu peço que, se vocês puderem deixar sua opinião, se concordam ou discordam, ou até acrescentar algo que eu possa ter esquecido nesse vídeo sobre qualquer um dos personagens ou todos, deixa aí seu comentário, tá bom? Pois bem, vamos para o primeiro personagem. Número 1, Lloyd. Já avisando que essa lista não é de melhores ou piores não, e a ordem é simplesmente meio que aleatória, tá bom? Pois bem, o que falar de Lloyd Garmadon? Ele é um personagem da série animado em 3D de Lego Ninjago, que não confunda com o filme que saiu, Aventura Lego Ninjago, que é feita de stop motion. A série, além de ser feita em animação em 3D e não stop motion, a história acredito que é bem diferente, ainda mais porque eles não ficam fazendo aquelas piadas de Lego, que é normal nos episódios da série ou os curtas do Star Wars Lego, Batman Lego. Não, o que é incrível em Ninjago, um breve comentário, é que é uma série que tem história, enredo, e simplesmente os personagens serem Lego é simplesmente a espécie dele, e não tipo uma mera imaginação, alguém brincando. A série te leva mesmo a acreditar que aqueles personagens são reais, eles são bem gostáveis e divertidos. A única coisa é que eles botaram os personagens para parecerem com Legos, mas tirando um personagem que ele tem uma explicação para ele ter uma certa aparência com Lego e acontecer certas coisas, como a cabeça sair ou perder o cabelo ou uma parte do corpo, é porque simplesmente ele é um robô. Mas o resto é ser humano, o cabelo deles é fixo, não fica caindo, eles não ficam se desmontando, nem os locais ficam caindo como Lego, eles são físicos mesmo, né? Mas bem, vamos voltar para a lista, para o vídeo. Eu vim falar do Lloyd Garmadon. Lloyd Garmadon, ele é filho do terrível Lord Garmadon. Não confunda Lord com Lloyd, tá? O Lloyd é o filho e o Lord é o vilão, né? Pois bem, Lloyd, ele nos é apresentado no início da série, sendo que há um prequel, que é um mini-filme do Ninjago, né? E no primeiro episódio, que acontece depois do curta, nos é apresentado o Lloyd como um menino mimado, irritante, malvado, né? E também muito inconsequente. Mas com o passar da série, alguns episódios, é mostrado um lado que o Lloyd não é mau por natureza. Ele simplesmente sente falta de seus pais, principalmente do pai dele, e ele acha que tem que seguir os passos do pai dele, que é um Lorde do Mal, sendo que o pai dele não teve escolha, e isso é batido bem na série, e de acordo com as temporadas, o pai dele é mau não porque ele escolheu ser mau, mas simplesmente porque teve um acontecimento que fez o pai dele só poder seguir o caminho do mal. Tanto que depois há uma reviravolta, que eu não vou contar para não dar spoiler, e o Lloyd, ele meio que segue esse caminho no início. Ele quer ser igual ao pai, quer se igualar na maldade, porque ele acha que pode ficar do lado do pai dele.
né? Mas depois ele descobre algo incrível, ele descobre até a própria personalidade que ele desconhecia, e ele mostra que dentro dele há um espírito de um verdadeiro herói, coisa que você só vai descobrir e se impressionar se ver pelo menos a primeira temporada. O Will Lloyd é aquele personagem que no início te engana, parecendo ser alguém irritante e malvadinho, mas que depois você se surpreende com a reviravolta e da personalidade dele verdadeira que está escondida lá no fundo. Número 2, Suzy. Suzy é da nova série do Cartoon Network, Acampamento de Verão. Ela nos é apresentada como uma monitora do acampamento, só que do tipo muito metida, convencida e malvada, sendo que num episódio que é o aniversário dela, perto do final ela admite que sabe que ela é malvada, mas ela sempre achava que isso era um charme para ela. E geralmente na série nós vimos o Oscar Lobo Espinho vendo ela como alguém autoritário, mandona, mal-humorada, mas que na verdade, conforme os episódios vão passando, nos é revelado pista a pista do que realmente faz a Suzy ser daquele jeito. Como vou repetir novamente no episódio do aniversário dela, no final, depois que ela fala disso, a amiga dela fala que pelo menos aqueles dois parece que gostam dela porque ficaram para arrumar a bagunça, e a Suzy fala, você pode ter razão, e ela mostra um momento de compaixão, de altruísmo, que ela limpa tudo que estava bagunçado, que eles iam levar a hora, mas mesmo assim ela continua com aquela ar de superioridade, porque eles falam, por que você me ajudou? E ela fala, não se acostume, e derruba um copinho, mas só pra manter a moral dela. E mais em frente, na segunda temporada, no episódio de fantasia de Halloween, que a Lobo Espinho ganha os poderes das bruxas e as bruxas ficam sem poderes, não é mostrado também o porquê de a Suzy às vezes ter certas regras rígidas e até mesmo ser meio mal-humorada. Primeiramente, as regras que a Suzy vive editando geralmente é para manter em segurança os campistas, porque ela assim se preocupa com o bem-estar dele, embora pareça que não o ar dela. E segundo, ela cuida totalmente do acampamento, ela ama o acampamento e ela sempre está arrumando, tanto que o acampamento começa a ficar de perna no ar, bem bagunçado, por causa que a Suzy não tem mais os poderes dela, e a Lobo Espinho resolve, para manter os poderes e não precisar devolver, fazer todas essas atividades que a Suzy faz. Só que conforme ela vai fazendo, ela mesmo diz uma parte que tá ganhando um ódio que ela não consegue entender de onde vem, então ela começa a entender os motivos da Suzy ser tão mal-humorada, mas mesmo assim a Suzy esconde na verdade um bom coração, um lado gentil que tá bem lá no fundo no interior dela. Mas a Suzy, no fundo das contas, é uma pessoa legal e que se preocupa verdadeiramente com seus campistas. Número 3, Benson. Benson é da série animada Apenas um Show, aquele típico patrão mal-humorado, estressado, que qualquer errinho bobo, besta, se bem que o Mordecai e o Rigby cometem erros muito mais do que bobinhos, ele sempre está gritando e ameaçando demitir seus funcionários. Mas conforme é mostrado em cada episódio, o Benson na verdade é uma pessoa meio solitária e que no passado sofria muita repressão. Ele tem muitas histórias, muitos episódios que contam a história dele do passado, que você se surpreende como ele realmente era. E até que ele encontrou a verdadeira paz e o caminho dele sendo gerente do parque. E por isso ele, por achar aquele emprego que realmente
ele pode ser ele mesmo, ele luta por uma perfeição quase impossível, que muitas vezes as pessoas não entendem, mas é porque o parque é a vida dele, porque é onde ele realmente se sente em paz. E ele, mesmo sendo rígido com Mordecai e Rigby, é porque ele sabe no fundo que eles são pessoas especiais, legais e que precisam da ajuda. Tanto que tem um dos episódios mais legais que eu vejo é o do Ovo Excelente, que o Benson é tão marrento, metido, e tem uma parte que é no meio, quando o Rigby tá em coma, que o Mordecai tá do lado dele e o Benson começa a falar, mas tipo assim, dando uma bronca, um sermão. Só que isso irrita o Mordecai, que dá um soco na cara do Benson e vai embora para tentar ajudar o Rigby. E o Benson pergunta o que ele vai, e ele fala que vai ajudar o amigo e que um amigo verdadeiro ia entender, que o Benson não iria entender porque não é um bom amigo. Só que o Mordecai não consegue de início vencer a competição para salvar o Rigby. Só que quando ele volta para tentar treinar, o Benson mesmo pede desculpa por ter falado o que falou, não era a hora, e mostra para ele um caderno de alguém que tinha tentado e aparentemente teria vencido o desafio do Ovo Excelente. E ele ajuda o Mordecai a treinar. E no final, quando o Mordecai vai partir para a segunda tentativa de completar o desafio, ele fala que ele pede desculpa pro Benson e admite que o Benson realmente é um verdadeiro amigo. E o Benson diz que é para ele deixar para lá, que ele deve se concentrar em vencer a competição. Então, realmente, o Benson, por mais que ele seja grosso, irritante com Mordecai e Rigby, ele tem seus motivos, mas ele sabe valorizar, sim, aqueles dois funcionários quando eles realmente conseguem ser bem competentes. Embora que ele fica até surpreso quando eles realmente são. Número 4, TiVo Stan. TiVo Stan é da série animada do Disney XD, Gravity Falls. Logo nos primeiros episódios, não é mostrado que ele seria um sujeito mesquinho, ambicioso, falastrão, mentiroso, trambiqueiro, pilantra, ladrão, e vários outros adjetivos ótimos que combinam sim com o TiVo Stan. E conforme a série vai passando, nos vai mostrando que realmente ele é tudo isso, mas que no fundo ele tem um bom coração e se preocupa verdadeiramente com sua família e as pessoas que ele ama e gosta. Tanto que eu acho muito injusto o que o Ford fez com ele na série. E eu tenho até uma outra teoria que realmente aquilo foi uma grande injustiça, mas isso aí fica para um outro vídeo eu explicar, porque eu acho que o culpado do Ford ter se perdido a faculdade dos sonhos não foi do Stan, sim do próprio Ford. Mas voltando, o TiVo Stan é mostrado como realmente alguém que seria egoísta, que venderia os próprios parentes para fazer fortuna. Mas conforme a série, ele mostra que ele quer parecer assim, mas no fundo ele é um cara que ama a família, que se preocupa assim com os outros e que ele quer ajudar. Ele quer mostrar que ele é útil, que ele é prestativo. Isso nos é revelado na metade da segunda temporada, que eu não vou dizer também para não ter spoiler, agora que eu devo ter dado um certo spoiler aí do nome de um personagem. Mas mesmo assim, TiVo Stan, ele é incrível até o último episódio, então você se emociona com o que ele realmente é capaz de fazer em nome da família, dos amigos, das pessoas. Mas ele não deixa de ser aquele velho canastrão e fanfarrão. Cara, eu queria ter o TiVo Stan como meu tio-avô. Cara, ele era incrível. Última personagem da lista dos 5 personagens que te enganam de serem maus está a Roz, do filme Monstros S.A. A Roz é aquela, como se diz, arquivista da empresa Monstros S.A. É aquela que fica pegando sempre no pé do Mike, que ele não entregou a papelada correta no tempo certo, né? E que ela mostra ser uma pessoa bem mal-humorada, antipática, além do que os outros são. Bom, no filme nos é revelado que ela na verdade é uma líder de esquadrão
da equipe que controla a presença de humanos no mundo dos monstros, né? E que ela fala que já estava infiltrada há anos na empresa do Waterloo, né? Do Monstros S.A. E que o Sully havia atrapalhado, mas se não fosse por ele, ela não ia saber que o Waterloo também estava na maracutaia junto com o Randall, né? Aquela arcatixa. E sendo que mesmo assim você pode falar, ela é a líder de esquadrão, realmente ela é grossa, é ruim, como tanto que sendo arquivista ou não. Bem, tá aí. Ela realmente é uma líder durona, pelo que foi mostrado. Ela impõe certa autoridade até para os outros personagens, mas ela mostrou realmente uma pessoa compreensiva, até com certa compaixão, porque ela poderia simplesmente, quando o Sully fala que quer mandar simplesmente a Boo embora, falar, tá, mandando embora. Ou nem ter dado os 5 minutos pro Sam se despedir. Ela poderia simplesmente, não, a garota veio demais, ela tem que ficar no nosso mundo e congelada. Ou simplesmente falar, tá, nós vamos mandar ela, se despede agora e tá. Não, ela deu um prazo pro Sully. Ela nem precisou o Sully realmente questionar ou pedir pra ela dar uns minutinhos pra ele. Ela mesmo teve aquele tato e gentileza de falar pro Sully se despedir, deu tempo para ele levar a Boo até a cama dela, conversar, dar tchau, aí depois sim ela destruiu a porta. E outra coisa, eu acho que ela destruiu porque é norma dela, mas no fundo ela sabia que o Mike era capaz de consertar aquela porta assim. Eu acho que ela até deixou aquela tira de madeira com o Mike dá pro Sully. Ela sabia que tinha chance deles consertar, mas ela tinha que cumprir com o trabalho, mas que ela quis dar uma que não vê, né? E ela esperava realmente o Mike consertasse a porta para o Sully futuramente poder rever, mas que ele teria certa noção. Algo que eu gostaria de ver se houver uma série só contando as coisas que aconteceram entre a faculdade, após a faculdade do Monstros S.A., até os acontecimentos do primeiro filme, e mostrando o plano de fundo. A história principal seria realmente o Sully e o Mike crescendo na empresa, sofrendo várias reviravoltas, né? E a Roy estando no plano de fundo e mostrando como segunda história é como ela foi se adaptando a Monstros S.A., ficando de olho neles. Tanto que no filme mesmo, do segundo filme, ela aparece, se você prestar bem atenção, e a gente começa a entender que é depois da universidade que ela entrou para Monstros S.A. Pois bem, eu acho que eu vou ficando por aqui. Esses são a minha lista dos 5 personagens que te enganam de serem do mal, mas são pessoas bem legais. Então eu peço que deixe seu comentário, se concorda, se tem algum personagem que você acrescentaria ou você removeria daqui, né? Eu quero só saber suas ideias e opiniões. E também digam que tipo de vídeo eu deveria fazer mais daqui para esse canal, tá bom? Desde já eu agradeço e digo que não sei o que dizer.